Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo continue nos envolvendo e nos protegendo. Agradeço imensamente a direção da instituição beneficente A Luz Divina por essa oportunidade de fazer essa pequena palestra. É um grande privilégio para mim. Estamos comemorando, nesse mês de setembro de 2017, o 61º aniversário da nossa Casa de Caridade. Peço a proteção e amparo dos mentores da casa, Brogotá, Itajubá, Pai João, Irmão Rubens, bem como de meu mentor individual, para que possa transmitir a todos a mensagem de hoje. O tema de hoje será tipos de mediunidade. Antes disso, vamos ver o que é ser médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Isso está no Livro dos Médiuns, questão 159. E segundo Herculano Pires, médium quer dizer medianeiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Apesar disso, só chamamos de médiuns aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. A percepção das influências espirituais se dá pelo fenômeno mental de sintonia, ou seja, a nossa mente. Sendo um núcleo de forças inteligentes, gera pensamentos plasmados que, ao se exteriorizarem, entram em comunhão com as faixas de ideias do mesmo teor vibratório, estabelecendo-se assim a sintonia mediúnica. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. A mediunidade é a doutrina espírita. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe tesouros morais e culturais. A mediunidade, pois, não basta por si mesma, sendo uma faculdade própria da espécie humana. Ela existe desde as épocas mais remotas, mas foi somente na doutrina espírita que ela encontrou um sentido mais elevado e disciplinado. Chama-se mediunidade o conjunto de faculdades que permitem ao ser humano comunicar-se com o mundo invisível. Isso está no livro de Leon Denis, Espíritos e Médiuns, capítulo 3. Todos nós somos médiuns. A mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Chico Xavier, Pérolas do Além. E quando surge a mediunidade? O surgimento da faculdade mediúnica não depende de lugar, idade, condição social ou sexo. Pode surgir na infância, adolescência ou juventude, na idade madura ou na velhice. Com o advento do cristianismo, a mediunidade atingiu a sublimação com as manifestações provocadas por Jesus e mais tarde por seus apóstolos.
O dom mediúnico, por ser uma conquista evolutiva da humanidade, não deve se limitar à mera produção de fenômenos. O médium consciente de seu papel precisa buscar disciplina e iluminação íntima para tornar-se um instrumento de progresso, com vistas à felicidade própria e coletiva. Então vamos agora aos tipos de mediunidade. A oportunidade de fazer essa palestra nos ajuda em muito, porque nós temos que estudar e confesso que encontrei tipos de mediunidade que eu desconhecia. Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para determinados fenômenos, do que resulta uma variedade muito grande de manifestações. As principais variedades de médiuns são médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, médiuns falantes, psicofônicos, médiuns videntes, sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumotógrafos, médiuns escreventes ou psicógrafos, que se divide em médiuns mecânicos e intuitivos, semimecânicos, médiuns inspirados ou involuntários e médiuns de pressentimentos. Agora vamos falar só um pouquinho de cada uma, assim, resumidamente. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos. Podem se dividir em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são os que têm consciência de seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles que nenhuma consciência têm do poder que possuem. A mediunidade de efeitos físicos foi muito comum no surgimento do espiritismo, com o objetivo de chamar a atenção dos encarnados para as coisas do além. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente impressionáveis. Sendo assim, a impressionabilidade mais uma qualidade geral do que especial. Médiuns audientes. Estes ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta. Qual de uma pessoa viva? Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos, que podem ser agradáveis ou desagradáveis, dependendo do nível do espírito comunicante. Médiuns falantes, psicofônicos. Neles o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão do médium escrevente. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que lhe depara mais flexível no médium. A um toma a mão, a outro da palavra, e a um terceiro do ouvido. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns a possuem no estado normal, ou seja, acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos.
donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista. Médiuns sonambúlicos. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo é aquele que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com precisão, como os médiuns videntes. Médiuns curadores são aqueles que têm o dom de curar pelo simples toque, olhar ou imposição das mãos, sem o uso de medicação. É a ação do magnetismo animal que produz a cura. Mas essa faculdade deve ser classificada como mediunidade, porque as pessoas que possuem esse dom não agem sozinhos, mas são auxiliados por espíritos que se dedicam a essa tarefa. Médiuns pneumatógrafos são os que produzem a escrita direta, sem tocarem no lápis ou no papel. Já os médiuns escreventes ou psicógrafos transmitem a mensagem espiritual utilizando lápis e papel. Essa faculdade, até agora, se mostra muito rara. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Como foi dito, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários, de pressentimentos. Falando sobre a psicografia, Kardec diz: de todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, o mais cômodo e o mais completo. Para esse meio devem tender todos os esforços, porquanto ele permite se estabeleçam com os espíritos relações continuadas e regulares. Médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Médiuns intuitivos, a transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-lo escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Médiuns semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. No semimecânico, participa de ambos esses gêneros, sente que a sua mão uma impulsão é dada, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Médiuns inspirados ou involuntários. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Médiuns de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devido a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas, e sobretudo nesse caso é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constitui uma variedade dos médiuns inspirados. Até aí, isso aí. Isso.
Dos médiuns especiais agora. Além das categorias que nós dissemos, de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de matizes que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares. Vamos ver. Variedades especiais para os efeitos físicos. Nós temos médiuns tipitólogos, aqueles pela influência das quais se produzem os ruídos. Médiuns motores, os que produzem o movimento dos corpos inertes. Médiuns de translações e suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço, sem ponto de apoio. São casos raros esses médiuns. Médiuns de efeitos musicais provocam a execução de composições em certos instrumentos de música, sem contato com esses instrumentos. Também são raros os casos. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes. Muito excepcionais esses médiuns. Médiuns de transporte, os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Médiuns noturnos, os que só na obscuridade obtêm certos efeitos físicos. Médiuns proféticos, variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos, recebem, permitindo-o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens, para a instrução destes. Médiuns sonâmbulos, os que em estado de sonambulismo são assistidos pelos espíritos. Médiuns estáticos, os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Variedade dos médiuns escreventes, segundo modo de execução. Podem ser médiuns escreventes ou psicógrafos, que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, que nós já falamos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário, e os semimecânicos, aqueles cuja mão se move involuntariamente. Médiuns intuitivos, aqueles que com os espíritos se comunicam pelo pensamento. Os médiuns polígrafos, aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica, ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. Médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que lhes são desconhecidas. São casos raros também. Médiuns iletrados, os que escrevem como médiuns sem saberem ler, nem escrever no estado normal. Mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. Agora, segundo o desenvolvimento da faculdade, temos médiuns novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas, que carecem de necessária experiência. Médiuns improdutivos, os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes. Médiuns feitos ou formados, aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas. Médiuns lacônicos, aqueles cujas comunicações, embora recebidas com facilidade, são breves e sem desenvolvimentos.
Médiuns explícitos, as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado. Médiuns experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo. Médiuns maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente. Essa espécie de médium se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isto resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com um intento louvável. Quando mal, é sempre objetivando pôr o médium na sua dependência. Mais um defeito que uma qualidade, e muito próximo da obsessão. Médios para evocação. Os médios maleáveis são naturalmente os mais próprios para esse gênero. Médiuns para ditados espontâneos, recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Médiuns versejadores obtêm mais facilmente do que os outros comunicações em verso. Médiuns poéticos, sem serem versificadas, comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental. Médiuns positivos, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas aos informes exatos. Médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-a-terra dos médiuns positivos, porém dissertam com sagacidade. Médiuns incorretos podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Médiuns historiadores, os que revelam aptidão especial para explanações históricas. Médiuns científicos, não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes, e apesar disso se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Médiuns receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Médiuns religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso. Médiuns filósofos e moralistas, as comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírito em todos os graus de escala sabe que espíritos há cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Segundo as qualidades físicas dos médiuns, eles podem ser calmos, velozes e convulsivos. Calmos escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Os velozes escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente. Os convulsivos ficam num estado de sobreexcitação quase febril. A mão e algumas vezes toma o corpo, agitam num tremor que é impossível dominar. Segundo as qualidades morais dos médiuns, nós temos os médiuns imperfeitos, que são os obsediados, os que podem desembaraçar-se de espíritos, que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores. Os médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados,
os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material por parte dos espíritos, dos maus espíritos. Médiuns levianos, os que não tomam a sério suas faculdades. Médiuns indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Médiuns orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Médiuns suscetíveis, variedade nos médiuns orgulhosos. Médiuns mercenários, os que exploram suas faculdades. Médiuns ambiciosos, os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens e proveitos. Médiuns de má fé, que possuindo faculdades reais, simulam as de que carecem, para se darem importância. Médiuns egoístas, os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Médiuns invejosos, os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médiuns. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. Bons médiuns são os médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Médiuns modestos, o que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Médiuns seguros, os que além da facilidade de execução merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que assistem. E resumindo, podemos dividir os médiuns em duas grandes categorias. Apesar de todas essas que eu relacionei, médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Todas as outras espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. Obrigado a todos pela atenção e que a paz de Jesus continue no coração de todos vocês.